Oi, oi, gente! Estamos começando mais uma live aqui no Facebook. O pessoal pode começar a chegar. Se achega que hoje o papo vai ser bacana, vai ser legal. Esperar um pouquinho. O pessoal começar a aparecer aqui. Vamos chegando, vamos começando a participar aí da nossa live. Ser um momento bacana de uma troca de experiências, né? Vamos ter uma convidada. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui. Vocês vão colocando aqui nos comentários se está dando para me ver e ouvir bem, porque às vezes trava para vocês, mas para mim continua rodando normal. E eu não consigo perceber e eu continuo falando aqui. Temos 4 pessoas aqui na sala. Hoje o assunto vai ser bacana, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos adolescentes, a autoestima dos adolescentes nesse momento de quarentena, né? Nesse momento de isolamento social. Tem sido um momento difícil não só para eles, né? Tem sido um momento difícil para todo mundo, assim, tá? A gente está tendo que se readaptar nesse novo momento, né? Está aumentando a quantidade de pessoas. Tá dando para ouvir bem, né, gente? Para ouvir, para falar, para me ver, tá tudo certinho? Então tá bom, tá. Então vamos lá. Então, como eu já disse, eu sou a Joyce, eu sou estagiária de psicologia do CAPS Infantil. Essa live de hoje vai ser um pouquinho diferente das que a gente tem feito, né? A gente tem feito umas coisas mais dinâmicas, assim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai ser um bate-papo sobre os adolescentes nessa quarentena, né? Essa autoestima deles na quarentena. Porque, assim, os adolescentes, eles precisam estar inseridos em grupos, né? Para que eles possam se perceber, para que eles possam constituir a sua identidade. E a forma como eles se percebem afeta diretamente a autoestima deles. E, por sua vez, essa autoestima vai influenciar diversas atitudes na vida dessa pessoa. Pode influenciar na tomada de decisões, né? Pode influenciar aí no seu relacionamento com o outro e com ele mesmo. E esse momento de isolamento social tem tornado a forma desses adolescentes se perceberem muito difícil, porque eles não estão tendo o grupo social deles, eles não estão tendo a escola, eles não estão vendo os amigos, eles não estão participando das oficinas do CAPSI, que é sempre um momento de interação muito bacana, né? Desses adolescentes com outros adolescentes e até mesmo com nós, com os técnicos, que a gente sempre consegue ter uma conversa bacana, sempre consegue ter uma interação bem legal. E de uma hora para outra isso tudo foi assim retirado, né? A gente de repente parou as oficinas, parou a escola e ficamos trancados dentro de casa já tem uns bons dias. Então isso tudo interfere, né, para essa percepção desse adolescente, para a autoestima. Então eu vou convidar agora a psicóloga Larissa Pinheiro, ela vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre isso,
Eu vou fazer algumas perguntinhas para ela, ela vai respondendo e conversando com a gente. Larissa, deixa eu achar você para te colocar aqui. Te convidei aí. E vocês que estão assistindo podem também fazer perguntas aqui no comentário. Vocês podem colocar alguma coisa. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde, Tudo tudo bom, bem? Joyce? Como Tudo vai? Muito certo. prazer. É verdade, prazer. A gente está se vendo assim por vídeo pela primeira vez. Foi, Verdade. foi uma troca assim por mensagem, né, via WhatsApp. São as vicissitudes, né, desse período Pois que a gente está é, vivendo, né? A gente está se adaptando, mas acho que agora é o novo normal, vamos dizer assim. é verdade, é o novo normal. E a gente vai se adaptando e vai levar esse novo aprendizado aí para o resto da vida, né? Com certeza, vai ser muito legal. Muito obrigada pelo convite, viu? Ficamos muito felizes também de você ter aceitado participar com a gente. Então vamos lá, vamos dar Gente, início ao está nosso dando para papo. só para avisar para o pessoal, dar um feedback aí, se está dando para assistir bem, se está dando para ver bem, se não está O cortando, porque às vezes eu áudio, tenho isso feito aí. umas lives e tem cortado um pedacinho da minha cabeça. E o áudio também, se falhar, né? Vocês dão um feedback aí pra gente, É, verificar a velocidade o da seu tá ótimo, o internet seu tá dando também. para ver e ouvir bem. Então Então tá vamos bom, lá, então vamos lá. assim. Então vamos. Larissa, nesse período de quarentena, a gente está conseguindo ver o tamanho da importância, né, da interação social. Para os adolescentes, qual que é a importância desses grupos? Como que esses grupos interferem na autoestima deles? Vamos lá. A gente precisa entender que é parte da questão do desenvolvimento humano, né? Como assim? O período da adolescência, né? A gente é um período que ele sai, né, de uma fase onde as expectativas, as necessidades estão voltadas para um foco, né? Estão em um foco e agora vão para outro, né? Como assim? Uhum. A gente pode, se a gente for definir, a gente vai falar que é mudança, é um período de mudança, né? Mudança de, por exemplo, posição social, mudança de corporal, mudança cognitiva. Então, todas essas mudanças, como que elas vão ocorrer, né? Como elas ocorrem a partir dessa interação, a partir desse contato social, né? Então, assim, na autoestima, o que é autoestima? É um autoconceito, né, que uma pessoa tem a respeito de si mesma, né, a partir das suas capacidades, né, da forma como ela lida no mundo. Então ela cria um autoconceito, e esse autoconceito que vai fazer com que Uhum. ela tenha esse senso de autoestima, baixa ou alta, entende? Vamos Uhum. tentar entender. Um adolescente, por exemplo, que tem um autoconceito negativo dele mesmo, né, por exemplo, de se sentir Sim. incapaz, né, então isso pode contribuir para que a autoestima dele seja mais baixa. Né? E como que são criados esses autoconceitos? A partir das experiências que ele tem, em contato com o outro, em contato com o mundo. E Uhum. essas percepções vão se formando. Entende? Então, por isso que é tão importante essas Isso. relações, né? Interação social, para que ele tenha a base para construir esse autoconceito, né? A respeito dele mesmo, e das coisas e das pessoas. Sim. E em relação a isso também, o adolescente ele está mais propício a sofrer uma variação, né, nessa autoestima. Sim, Por que que isso sim. acontece? Como eu falei, por ser um período de mudança, né, flutua muito. Em que sentido? Porque as posições do adolescente ela muda muito. É um período muito decisivo. É um período muito de Uhum. escolhas que vão se cristalizar para o futuro desse adolescente, né? Então realmente flutua, por exemplo, a minha mudança corporal, né? Aquela mudança que está acontecendo no meu corpo e ainda não consigo entender. Então, como eu vou lidar com isso? O meu humor se altera, né? A forma como o outro vai me Sim. perceber também, né? Porque quando é criança, a necessidade da criança é o que? A escola, né? São as capacidades
e a questão de afeto em relação à família, né? Mais voltado para isso. Ela não tem tantas preocupações, né? Já quando ela entra na adolescência, é como se fosse uma curva, né? Ela tá aqui, aí faz um zinho, aqui dá aquela baixa, para depois, quando ela começar a ir para a vida adulta, vai subindo de novo. Entende? Então essa fase da adolescência é realmente a fase que muitas coisas vão se cristalizando. Então por isso que flutua muito. Porque são muitas decisões que o adolescente vai fazendo, são muitas posições que ele vai tomando, né, a respeito das experiências anteriores e a experiência que ele está tendo agora, né? Então é por isso que tem tanta flutuação, sabe? Porque ele vai experimentando novos papéis, ele vai experimentando novas coisas, né? Então, assim, até ele conseguir chegar a um ponto, né, na vida adulta, em que aquilo que ele vivenciou a partir disso vai meio que se estabilizando, entende? Vai sendo mais cristalizado, né? Até mesmo na adolescência, essa questão da hormonal, né? Os adolescentes têm bastante uma alteração hormonal. Os meninos, né, com aquela mudança na voz, Sim. que geralmente a atração gera pelo sexo oposto. Exatamente, uma brincadeira aí entre eles mesmos. Não levam de uma maneira ok, né? E fica se sentindo mal. Exato, E as meninas com aparecimento, o corpo muda e a menina tem uma questão aí com a beleza, com o padrão de beleza que é estabelecido, né? Exatamente. A influência midiática também tem uma interferência nisso. Com certeza. Então você pode ver que as expectativas, né, do adolescente, ele gira muito em torno dessas mudanças e daquilo que ele percebe no outro como sendo talvez o ideal, né? E aí essas experiências moldam muito, né, como o adolescente se vê, como ele se sente, como ele se percebe, né? E aí, por exemplo, igual, por exemplo, nas meninas, esse senso de beleza, né, de capacidade é um pouco mais elevado. Agora, nos meninos, o senso de competência pode ser um pouco mais, muda um pouco, mas a questão é que sempre vai haver uma expectativa entre eles, né? Uma expectativa a se atingir, algo a se atingir, né? Como você percebe, se, por exemplo, eu não sei fazer isso, ou se eu não tenho isso que um tal grupo social tem, é como se eu não pertencesse. Exatamente. Ou é como se eu fosse inútil, ou como se eu fosse incapaz. Então isso afeta muito, né? Varia muito por conta dessas expectativas também. A importância deles estarem num grupo que atinja a expectativa deles, né? Um grupo que eles façam mais ou menos aí as mesmas coisas, tenham mais ou menos a mesma expectativa, que isso vai ajudando também a eles perceberem, poxa, é isso mesmo que eu quero? Sim. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. E a família também tem uma importância muito grande para esse autoconceito, né? Dessa autoestima. Com certeza. E como que esse ambiente familiar pode influenciar na autoestima desse adolescente? Vamos lá. Como eu estava falando antes, né, ele sai, né, da infância, né, e aí vai para uma outra fase. Aí lembra a curvinha? Então, e aí aquilo que ele aprendeu anteriormente, ele já vai ter um autoconceito a partir dali, né, ele já vai ter uma autoestima definida ali. Só que agora ele vai ter um contato fora, né, do contexto familiar, fora das relações parentais. Então, nesse contexto, né, é que ele precisa já ter algo ali, né, para que ele consiga se encaixar ali, né? Então, assim, a relação familiar, as relações parentais, elas são importantíssimas. Para quê? Para que um adolescente ele né, saia dessa fase da infância e já tenha pelo menos um senso de segurança, expectativas reais, né, ao que ele é agora, sabe? Né? Porque senão ele cresce, né, com um senso assim de realmente parece perdido, como se não tivesse experimentado coisas. E aí parece que não sabe lidar com o mundo, não sabe lidar com as pessoas, porque é como se tivesse faltado algo antes, né? Vamos dizer assim, por exemplo, a questão do afeto. O afeto ele é importantíssimo.
né? Se uma criança não recebe um afeto da maneira adequada, não é valorizada adequadamente, ela pode sentir, por exemplo, desamor, né? Sensação de desamor, que é de não ser amada, de não ser valorizada, de não ser querida. Então, se ela cresce, né, com essa percepção, porque isso veio de uma experiência familiar, quando ela estiver em contato com outras pessoas, com outro mundo, ela pode interpretar dessa forma, né? Ela pode buscar, às vezes, como as pessoas a tratam ou como ela reage ali no meio, por conta desse sentimento, do tipo, eu não recebi amor suficiente, então deve ser porque eu sou defeituoso, deve ser porque eu não sou bom o suficiente, por isso que eu não sou amado, por isso que as pessoas eu não consigo me encaixar. Então, assim, é um momento também em que criam-se muitas distorções, né, de pensamento. Então, é por isso que é preciso colocar expectativas reais para esse adolescente. Reais dentro da sua idade, reais dentro das suas capacidades, né, daquilo que ele sabe, daquilo que ele aprendeu, entende? Porque sempre coloca-se a mais. E aí sempre, não sei se você consegue perceber, que sempre volta-se para ele mesmo, como se ele fosse o culpado de tudo, né? Por conta das coisas do mundo, das pessoas, é como eu sou assim, eu não consigo, eu sou incompetente, eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou antissocial. Ele cria muitos conceitos a respeito dele mesmo a partir disso, né? E aí a família é muito importante, né? A relação familiar muito instável, né? Vamos dizer assim, que tem muitas discussões, não tem apoio suficiente, não dá atenção suficiente. Por que eu falo suficiente? Porque também a gente não pode ser exagerado a ponto de criar ali um ambiente de dependência, onde aquela criança vai se tornar uma pessoa dependente, a ponto que não consegue ser autônoma. Então, a relação familiar é uma relação saudável, de limites, né, onde precisa de afeto, atenção, cuidado, né, mas que essa criança consiga ter autonomia, consiga expressar o que sente, né, consiga relatar, né, os seus pensamentos, não seja uma criança reprimida, porque senão quando ela entrar nessa fase vai ser difícil demais ela conseguir colocar isso, expressar isso, né, muito difícil. Então por isso que essas relações são importantes, essa dinâmica familiar, né? Eu sempre falo dinâmica familiar, porque é o que acontece ali, é como lida com aquilo que surge ali, né, com a criança, para que ela consiga ter uma base sólida para o seu desenvolvimento. Até mesmo é importante falar que assim, a gente está num constante processo, né? Um processo de aprendizagem, Sim, de evolução. com certeza. Então, essas primeiras relações ainda de um neném, de um bebê, né, com a sua mãe, com a sua família, vai ser de extrema importância para o resto da vida, né? Porque, por exemplo, a criança que não tem não tem um investimento, né, desses pais, não tem um amor, um carinho, não recebe um cuidado, ela vai ter aí uma dificuldade pro resto da vida, numa criança maior, no seu adulto, de se relacionar com outro, de dar e de receber afeto, porque a gente vê aí muito adolescente também que não consegue, não sabe reagir, por exemplo, a um elogio. Quando a gente fala, poxa, muito bem, isso ficou muito legal, ele já não sabe reagir, já acha que a gente está falando, já acha que está falando só para agradar, e não acredita que ele realmente teve um potencial de fazer, né? De fazer algo bom, de fazer alguma coisa que realmente valeu a pena. Sim, é porque até ali ele já se percebe disso, parece que é algo muito indiferente ao mundo dele, aquilo que ele está acostumado, né? Por exemplo, se a família, que é o meio mais importante, que a vida inteira ele está ali, talvez não tenha percebido, ou dali ele não tenha recebido, por que o mundo daria? Então surge essa questão, né? Por que os outros reconheceriam? Será que isso realmente é verdade? Né? Então, realmente parece que é algo estranho, né? Muito estranho para o adolescente isso. E aí, quando a gente fala de expectativas reais, é para que ele consiga realmente se perceber nisso, né? Porque, como eu falei, são muitos pensamentos que nessa fase podem ser distorcidos, né? Por mais que ele não tenha recebido, né, essa valorização, né, quando mais novo, e aí ele tem, embora ele tenha habilidades, ele tenha capacidade de desenvolver, né, mas ele se fecha nisso,
né? Ele se fecha Exatamente. naquilo como se ele não fosse. Então, quando ele recebe um elogio, é algo muito estranho, porque realmente, será que é isso? Será que eu tenho mesmo isso? Né? Então, isso é muito importante para desenvolver uma autoestima saudável, né? Ele conseguir perceber isso que ele tem para que confronte essas ideias, né? Essa percepção que ele tem, que ele carrega já de muito tempo. Então, por isso que as relações são muito importantes, familiares, sabe? São, vamos dizer assim, que são marcas, né? A família, ela deixa um legado. Sim. Um legado para a criança, Sim. que vai se levar para o resto da vida. Não vai ser, vamos dizer assim, não vou falar de definidor, porque a autoestima, né, o nosso jeito como somos, vai se redefinindo ao longo dos anos. Mas ela deixa um Exatamente. legado primordial, que ela sempre vai lembrar, ou isso vai sempre ser percebido por ela, né? Como ela teve essas experiências, se foram boas, se foram ruins, se foram positivas, né? Então, por exemplo, um ambiente onde não se tem o suporte social, onde há muitas brigas, muita instabilidade, é muito difícil, né, que aí, a partir daí, a criança vai se tornar um adolescente saudável. Em que sentido? Um adolescente saudável para lidar com as outras relações do mundo, né, para se sentir seguro, ou um adolescente que talvez se sinta inferior, sabe? Como, por exemplo, que a existência dele foi talvez um erro, né? Por conta dessas coisas que ele vê, que ele percebe, né? E como que vai lidar com o mundo? Será que o mundo é tão... O medo de sair daquele ciclo e o mundo ser tão cruel, sabe? Então a família é muito importante. Eu vejo assim como é a base, como se fosse uma pirâmide, né? A base, E aí a sim. família tá aqui, a base, escola, né? As outras relações, as outras instituições. Então, assim, é uma escadinha, assim, é muito Sim, importante mesmo, realmente, a Joyce. família é a base para todas as outras relações, né? O jeito como Com essa certeza. criança, como esse adolescente é tratado dentro da família, né? Se é falado, Sim. que às vezes a gente escuta aí vizinhança fora, ah, você não presta, você não faz nada direito. Aham. Então isso vai sendo Exato. cristalizado, vão sendo pensamentos que vão sendo cristalizados nessa Com criança. E certeza. quando ele for um pouco maior para ele lidar com essas situações da vida, né? Que na adolescência é onde a gente Sim. começa a trabalhar essas questões de vida mesmo. Muda a Sim. dinâmica escolar, a gente sai daquele fundamental, né, com um professor, aquela Aham. escola acolhedora, pequena, já vai para uma escola maior, com mais professores, que jogam mais responsabilidade para cima. Então, assim, a adolescência é um momento de uma mudança total, né? Uma mudança de ambientes, uma mudança consigo mesmo, né? Com seus pensamentos, com seus interesses até mesmo, que aí é Sim. onde eles vão começar a descobrir os seus desejos, vão começar a descobrir o que ele gosta, o que não gosta, e isso tudo Exato. é bem cristalizado mesmo lá na infância, onde esses pais falam com essa criança, a forma como isso é falado. Exatamente. E aí, por que que isso é tão importante, né, Joyce? Porque se essa criança, né, esse adolescente, ele vem de um ambiente onde, por exemplo, sempre foi a dinâmica familiar nunca foi de se expressar, né, por exemplo, emocionalmente falando, nunca se houve ali um contato onde as Uhum. emoções podem ser expostas, onde as emoções sempre foram reprimidas, né? Ele vai crescer achando que é um erro, né? Percebendo-se como Sim, se porque eu não fui validado, né? Porque a gente fala de validação, a gente fala de ser compreendido, porque todos nós temos necessidades. E a criança e o adolescente, ele também tem necessidade de ser amado, de ser valorizado, uhum, né, de ser correspondido. Então, se essas sim, necessidades, elas não são compreendidas, ele cresce talvez, né, sem entender isso, sabe? Achando que realmente por eu não ser validado, por que eu devo me expressar? Por que eu devo falar, sendo que isso não é entendido? Sabe? Então, isso é algo uhum, a se trabalhar também, essa questão de expressão emocional, né? É preciso permitir que a criança ela se expresse, que ela nomeie o que está sentindo, por que ela está sentindo uhum, aquilo, como ela percebeu sim, aquilo, para que ela se sinta compreendida. Se eu me sinto compreendida, eu me sinto à vontade para me mostrar, para falar, né? Agora, quando eu sou reprimido, eu me escondo,
eu me isolo, né? Eu não quero que os outros vejam, né? Porque é como se eu fosse um problema, já que eu estou sendo reprimido. Então, por isso que é importante como essas relações se estabelecem, né? Eu acho que teve um rapaz que fez uma pergunta, né? O Sandrinho. Como eu Fez sendo sim. leigo no É, assunto, como... posso ajudar um jovem com depressão, que ele diz que veio dessa falta de Isso. autoestima. Então aí é preciso entender, né, a história desse sujeito, desse jovem, né? Por que ele cresceu com essa falta de autoestima? E aí, como eu falei, essa questão de compreensão, né? Qual que é a percepção dele de mundo? Porque geralmente quem tem depressão, ele tem uma visão negativa dele mesmo, do mundo e das pessoas. Então, Uhum. quais foram as experiências que ele teve que construíram isso e o mantém nisso? Né? E aí você conhecendo isso, você talvez possa mostrar um outro lado para ele. Porque quando jovem, adolescente, nós temos muitos pensamentos que são distorcidos. E aí a nossa atenção vai focar simplesmente naquilo que a gente acredita que ser verdade. Né? Por exemplo, eu me sinto inútil. Como uma pessoa com depressão, um jovem com depressão pode ter esse sentimento de inutilidade. Né? Eu sou inútil porque, por exemplo, eu não consigo me encaixar em um grupo social. Né? E aí parece que isso define quem ele é, e aí a autoestima fica baixa. Ser inútil é um autoconceito. E se eu me sinto inútil, minha autoestima vai ser baixa, né? Quais autoconceitos que ele tem dele mesmo que faz com que ele tenha essa autoestima muito baixa, né? Uhum. Quais outros conceitos você Exatamente. pode mostrar que são mais realistas para o que ele é? Entende? Como que esse comportamento dele, né, na verdade, às vezes está só confirmando essas crenças que às vezes não são tão reais, né? E mostrando um outro lado para ele, permitindo que ele fale, que ele se expresse, né? Porque é como se aquilo fosse uma verdade absoluta, mas a maioria das vezes não é, porque eu tô me sentindo. Eu vivi isso e é como se por eu ter vivido isso, é como se eu criasse uma regra, né? O mundo sempre vai ser assim. Se o mundo é sempre ruim, eu não devo ter contato com as pessoas. É como se eu criasse regras, né, para me relacionar com o mundo, sabe? Então, exatamente isso. É uma inútil. Ele não tem vontade de fazer nada, porque ele acha que tudo vai dar errado, né? E aí você trazer para essa pessoa quais outras coisas, né, que ele que pode fazer. Será que ele realmente é totalmente inútil? Né? Uma pessoa totalmente, né, inútil, porque eles é 8 ou 80, né? Como se eu É sou isso inútil, então mesmo. eu sou inútil para tudo, Não vou saber né? E fazer aí ele não, nada. exato, ele não consegue se perceber que existem outros Uhum. pontos, né? Que existem outras coisas, outras habilidades, outras coisas nele que também são importantes, né? E aí foca muito nessa questão negativa do que é ruim. E aí é como se mantesse um ciclo e ele não consegue sair daquilo, né? Então por isso que mostrar um outro lado, fazer com que ele perceba, ele tenha outra visão dessas coisas, dele mesmo, do mundo, é importante ser trabalhado isso. Né? Então, Até trazer esse mesmo, estímulo. Sim, Joyce, até diga. mesmo tentar, quem está de fora, assim, é mais velho, consegue ter uma outra visão, né, dessa pessoa. Sim, E até mesmo é importante exato. mostrar para ele, tentar fazer com que ele veja e não ficar tentando. Não vai ser tão fácil assim de aceitar, Sim, né? Então, fazer com que ele... não. E é importante também falar, porque assim, ficar de olho, né, mesmo, observar mesmo esse Sim, jovem e, se for necessário, se a gente se vê que tá tomando um caminho diferente, procurar a ajuda de um profissional, porque assim, a depressão, esse sim, sentimento de exatamente. inutilidade, geralmente vem com outros sintomas, digamos assim, né? Sim, Aquele desejo de exatamente, acabar com essa Joyce. angústia, aquele desejo de acabar com a Aham, angústia, de acabar com o sofrimento. E como que ele vai conseguir fazer isso? muito Muitas forte. vezes é com as questões de suicídio, né? Que também Sim, veio aí uma época que estava sendo bastante falado. Muitas vezes esses adolescentes que se suicidam é por essa questão, por esse sentimento de inutilidade. Eu não sirvo para nada, eu não sou bonito o suficiente para o mundo,
eu não sou Sim, de encaixe mesmo nos grupos sociais. Então, assim, é exato. muito importante procurar ajuda profissional, porque assim, um olhar profissional é bem trabalhado, né? Claro que assim, a sociedade, a família, os amigos são de grande importância para esse momento, porque vão dar um apoio, vão auxiliar, mas o profissional também vai saber trabalhar da melhor forma, né? Sim, exatamente, Joyce. É importante, né? Porque a gente percebe, né, que essa forma, o adolescente parece que ele está perdido, né? Ele sabe o que está sentindo, mas ele não consegue mostrar Uhum, isso. E aí é como se ele precisasse expressar as emoções dele, ele quer acabar com isso, mas a forma como ele lida não é uma forma que resolve, é uma forma muito assim, é mais prejudicial ainda, né? Então, a gente precisa fazer uhum, com que esse adolescente perceba que talvez essas muitas coisas que ele está sentindo não é algo tão, vamos dizer assim, ruim a ponto de que ele precise acabar com tudo. Que é possível se modificar, é uhum, possível experimentar outras coisas, é possível mudar essa visão, né? Porque é uma visão assim muito rígida mesmo, né? Se eu sou inútil, não tem nada mais que eu saiba fazer, né? Qual que é a sua visão de inutilidade? Né? É simplesmente, talvez, às vezes, não consigo, talvez, fazer algo na escola. E às vezes sente-se inútil, sendo que talvez em casa ele consiga fazer tantas outras coisas. Então é muito rígido esse pensamento, né? E aí isso uhum, causa muito sim, sofrimento, porque ele tem expectativas, né? Como eu falei, eles têm expectativas de se encaixar no grupo, desse senso de pertencimento. E aí, se eles sentem que não uhum, tem uma certa capacidade, é como se não fizesse parte daquilo, né? Então isso é muito importante sim. trabalhar com isso, essa forma de se expressar emocionalmente, né? Porque vamos dizer, a automutilação, por exemplo, é uma forma que ele está tentando expressar aquilo que ele sente. E aí ele se Uhum. culpando no próprio corpo, né? Ele se pune por isso que ele está sentindo, Exatamente, é uma forma de né? punição, né? Exato, como se isso não devia estar sentindo isso, mas eu tô. Então eu me machuco, né? Eu vou punir o meu próprio corpo em função disso. Isso, certo? Então é preciso trazer outras formas para que esse adolescente consiga expressar emocionalmente, consiga o que ele está sentindo, para que ele se sinta compreendido, validado, Uhum, né? E ele não recorra a essas maneiras, né, essas formas alienadas de lidar com esses sentimentos. Né? E aí, como uhum. o Sandrinho estava falando, Raquel, música, teatro, escrita, são formas de expressão dos adolescentes que se comunicam com o mundo. Então, o Exatamente. É Sandro, preciso trazer isso para ele eles. inclusive, Muito legal. ele inclusive perguntou aqui: Alô? trabalho com jovens na minha igreja e percebo. Oi, estão me ouvindo? Acho que caiu um pouquinho a Tô. internet aqui. Eu tô. Ah, então tá Eu bom. tô conseguindo ouvir. Trabalho com jovens na minha igreja e percebo que a música exerce uma certa influência. Sim ou não? A música, assim, Sim, com é certeza. tudo. Como a gente fala no CAPS infantil, assim, a gente costuma falar que a Raquel sempre fala isso, que tudo é terapêutico, né? Pelo menos lá dentro, a Exato. gente faz de tudo uma terapia. Música, teatro, escrita, como ela colocou aqui, artes plásticas, são formas de expressão que possibilitam as adolescentes se comunicarem com o mundo. É exatamente isso. É assim, Isso aí. resumiu tudo o que a gente precisava falar. Eles precisam encontrar meios de se expressar, porque nem sempre falar é muito fácil. Tem gente que tem Sim, uma facilidade com a fala, tem gente que já é mais introspectivo e prefere exato. não fazer isso. Então, assim, se expressar de Exatamente. outras formas é muito importante, né? Com certeza. E aí é isso que é importante para abrir, né, esse contato com esse, talvez esse adolescente muito fechado, né? Porque ele talvez traz isso, né, carrega isso com ele. Então é difícil talvez estabelecer relações, é difícil falar do que sente. É como estimular, né, esse adolescente, é realmente através da música, através de habilidades como desenho, artes, né? Isso
mostrando para ele que existe como ele colocar aquilo que ele sente naquilo ali, né? E realmente é muito terapêutico. Então, há pesquisas que mostram, por exemplo, que adolescentes que praticam esportes, né, eles têm autoestima um pouco mais elevada do que aqueles que não praticam, entende? Porque é um Uhum. senso, desenvolve, além das conexões, né, de neurotransmissores que são produzidas, Isso. né, as conexões neuronais, ainda a questão de sentir, né, a capacidade de fazer algo, a habilidade de fazer algo, de expressar naquilo algo, de estar se comunicando com o outro, né, de se mobilizando. Então isso é muito importante, é essencial E, que pelo menos e algo ele até faz. mesmo, e até mesmo como a gente o grupo, né? O grupo é muito importante. É um grupo que fazem Isso, coisas em comum, né? Grupos que exatamente. vão estabelecer uma atividade em comum, né? Para se expressar. Exatamente. E aí, quando ele tá nesse grupo, né, e eles têm isso em comum, ele tem esse senso de pertencimento, né, de Exatamente. aceitação. E isso é muito bom para a saúde mental, porque aí leva assim a autoestima, né, de estar ali, de ter essa interação, de ter essa compreensão daquilo que se faz, né? Poxa, eu tenho essa habilidade, eu sei fazer isso, e aí eu consigo me conectar com o meu colega por conta disso. Então, isso eleva a Uhum. autoestima. Então, realmente é muito importante, né? Oferecer um leque de oportunidades para que eles consigam se identificar com algo. A Silmara colocou Vamos uma lá. pergunta aqui: que estratégias, enquanto família, podemos empregar de forma que o adolescente não se sinta tão perdido no isolamento? Vamos lá. Existem muitas coisas que se possam fazer, né? E aí, como eu falei, a dinâmica familiar é muito importante. Talvez vocês precisam Uhum. criar um novo ambiente, não só para adolescente, mas para toda a família, para que ele se Isso. encaixe também, né? Não só ele, mas toda a família e Uhum. vocês estejam na mesma sintonia, né? Por exemplo, em tempo em família, em que todos estejam juntos, né? Por exemplo, um jogo em família, entende? Ele tem esse senso de que ele tá Isso. ali, de que ele pertence ali, né? De que ali ele se sente compreendido, que eles têm um ambiente a qual se refugiar, né? Porque essa falta de contato com o outro, por exemplo, da escola, né, sei lá, de atividades como natação, né, que às vezes os adolescentes têm, e ele ficar só em casa, ele se sente perdido por quê? Né? Qual o sentido disso aqui? Então, é propiciar momentos que tragam essa afetividade, tragam troca entre vocês, né? Troca de, por exemplo, das relações de conversa, né? Talvez seja difícil para um adolescente se expressar, sabe? Então conheça às vezes que tipo de coisas eles gostam, né? E vamos criar algo aqui, um momento aqui, sabe? Estabeleça esse Uhum. período, as dinâmicas, sabe? Porque, por exemplo, os adolescentes eles ficam muito no celular nesse período. E aí ficar no celular ele Isso. gera um tédio. É muito rápido, sabe? E tá vendo aquilo lá influencia, ele recebe, né? Por exemplo, ver fotos, parece que a vida de todo mundo é perfeita, né? Parece que só ele Uhum. tá lá no isolamento, tá perdido, não tá fazendo nada. E aí, que momentos vocês podem produzir enquanto vocês estão em casa? Né? O que eu posso produzir de Uhum. criativo, de interessante? Sei lá, vamos fazer uma planta, vamos cuidar do quintal, vai lavar o carro. São N coisas, mas o importante é, né, esses adolescentes, as crianças nas atividades, nas dinâmicas, né, que acontecem dentro de casa, né, e isso precisa talvez haver um pouco de prazer para que ele se sinta motivado e que ele perceba que talvez não seja tão ruim quanto parece, que o bem-estar, né, a felicidade, né, nessas relações fora, mas ele é acolhedor, que promove também coisas né, que atividades de lazer, sabe, ou É. momentos de reunião em família, né? Então isso também é importante, entende? Porque aí agora Até eu mesmo. acredito que muitas famílias estão tendo dificuldade com isso, porque nunca tiveram esse hábito, né? Uhum. Pois é, até Não mesmo é, assim, em Joyce? relação a essa quarentena, a gente está vendo muitas notícias assim terríveis, né? A gente não tem visto aí uma Exato. possibilidade de melhora. Então, acho que essa família, né,
procurar algumas notícias boas, proporcionar do futuro, uma visão de que isso vai acabar e de que as coisas vão voltar ao normal, vão voltar as escolas, vão voltar os grupos, vão voltar os amigos. Então, assim, o Exato. adolescente ele já tem uma capacidade cognitiva muito boa para compreensão de notícias Sim, e tudo mais. Então, a gente tá ficar muito recebendo, não aberto. só eles, né, mas a gente também, ficar recebendo o tempo todo essas notícias negativas, assim, vai só botando a gente lá embaixo. Daqui a pouco a gente vê, a gente já está enfiado no sofá há 5 dias sem fazer absolutamente Exato. nada. Exato. E aí entra naquela questão de que parece que para eles que os dias são todos iguais, que eles estão vivendo no automático, porque sente Exatamente. falta dessa interação, sente falta dessa dinâmica. Então o isolamento exige criatividade, né? Exige que se criem novos hábitos, né? Porque as famílias estão tendo essa dificuldade e vendo que elas nunca se relacionaram. E aí agora, né? É necessário isso. Os adolescentes eles precisam disso. Eles precisam realmente, como a Raquel falou, eles precisam achar pares, eles precisam entender que eles fazem parte daquela família, daquele ambiente familiar, que não é algo estranho, né? E se sentir bem ali. Então é preciso promover coisas ali também, né? Então é um tempo de muita descoberta também, não só para adolescente, né? E talvez é um tempo de deles se descobrirem, né? Talvez função e papéis de cada um, né? E cada um se descobrindo em algo. Então, é promover não só para o adolescente, mas toda a família. Isso estabelece laços, né? É muito importante mesmo. Eu vejo que a questão da rede social, ela é muito legal. Hoje a gente pode usar a internet, celular, para muitas coisas. É muito útil, igual a gente está fazendo aqui agora, né? Produzindo conteúdo, informação. Mas o celular, um ponto, ele chega a ser uma coisa estanco. O adolescente que fica muito tempo no celular, daqui a pouco ele vai se sentir entediado, já não vai ter mais o que fazer, e aí pode vir todos aqueles sentimentos de novo. Então é preciso estabelecer limites, né? E abrir o leque de coisas que podem se fazer, sabe? Todo dia perceber, olha, o que a gente pode fazer hoje? O que nós vamos fazer junto hoje, sabe? Então abrir isso, para que não sinta que o dia, né, que esses dias são todos iguais, são sempre automáticos, né? Eu acordo, tomo café, né? Almoço, lavo louça, mas nós podemos talvez fazer, né? De diferente, ou de no que você pode se engajar hoje como atividade, né? Tanto os pais, né? As relações, né, as parentais, eles aprenderem com o filho, como eles, um com o outro, sabe? Mostrar-se mesmo. É muito interessante, de verdade. Vamos lá, tem mais perguntas? Viver numa constante troca, né? Porque, assim, ninguém tem um conhecimento absoluto que não... Travou aqui pra mim. Não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas deu uma travadinha aqui. Acho que voltou. Voltou. Voltou, a minha câmera virou aqui agora também. Foi. Isso, voltou. Voltou. Casé falou aqui, acredito que cada pai ou mãe, nesse momento, pode ser um professor fazendo atividades e exercício. E realmente, assim, quando a gente fala atividades e exercícios, a gente às vezes pensa na atividades de escola, né? Essas atividades que estão sendo mandadas para casa. Mas eu acho que assim, a vida toda é um aprendizado. Então, se a gente tá fazendo uma horta, tá fazendo uma culinária, a gente está trabalhando aí algumas outras questões da vida mesmo, né? Aprendizagem que a gente precisa ter. É uma função e é uma relação que se estabelece, né? Por exemplo, até o fato de, por exemplo, você estar ali num tempo de mas você trazer aquele adolescente, aquela criança para cooperar com aquilo ali, nossa, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, me ajude a montar a mesa, né, a criar aqui, né, de forma, claro que a gente tem que entender que obrigações, né, elas podem ser muito boas, elas podem ser um tempo de muita troca, né, se mostrar e perceber ao adolescente aquilo, né, no sentido de, poxa, olha que legal você fez,
né? Que ele se sinta valorizado, que pode parecer uma coisa boba, mas ele olha que legal, esse momento é muito prazeroso, em que a gente está aqui, a gente se reúne, a gente monta tudo isso, né? E olha que coisa gostosa, Uhum. talvez seja, né? Hábitos que as famílias não tenham, né? E aí só a gente vai se reinventando nesse tempo, né? Então isso é Exatamente, importante para os adquirir adolescentes e novos para as hábitos, crianças. né? Exatamente, com certeza. A Vamos ver Silmara lá. colocou aqui, a O volta ao que? dito normal deverá apontar a necessidade de um acompanhamento psicológico? Vamos lá. Então, eu penso que assim, é claro que existem algumas pessoas que conseguem lidar muito bem e outras que Uhum. não. Né? Eu acho que a gente pode perceber algumas coisas muito diferentes nesse tempo. E aí, quando talvez isso passar, eu acho que eu penso que nada vai voltar ao normal, né? Tá tudo muito diferente. Mas vai ser uma adaptação. Então, alguns vão conseguir se adaptar a esse novo modo de vida e outros não. E aí, assim, isso Uhum. precisa ser observado, né? As mudanças comportamentais, né? As Exatamente. mudanças emocionais, o quanto isso vai impactar a vida desse sujeito, né? Nas relações sociais, no ajustamento dele, no desempenho das suas atividades. E isso precisa ser observado. Se houver, né, um impacto que seja perceptível tanto por ele quanto pelo outro, eu acredito que sim, seja necessário, né? Para que ele consiga compreender esse momento atual que está vivendo. Ou que Uhum. viveu, né? Que já se passou. Vamos lá. É. Tem mais. O Ricardo perguntou aqui: o que vocês acham das influências que os jovens recebem do mundo externo? Essas influências são fatores do comportamento em casa? Então, Sim. é, com certeza, não tem como, né? Toda hora a gente está recebendo informação. E aí, para É. os adolescentes, como eu falei no começo, né? Hoje o foco das relações não é tão familiar, é mais externo. Uhum. Se estabelece mais relações fora da Aham. família, né? Como por exemplo, com o sexo oposto, com o grupo de amizades. Então há muita influência, né? Mídia, né, daquilo que o grupo acha como ideal. Então, eles exercem uma forte influência, sim. Então, precisa sempre ter um Uhum. equilíbrio. A que ponto essa influência é saudável, a que ponto não. Então, o adolescente, por isso que essa questão de se expressar, né, de ter essa relação é importante para entender isso. Até onde está afetando ou não, até onde está sendo saudável Uhum. ou não, né, essas influências. Então, é preciso ter um olhar para isso, para essa compreensão. Vamos lá. Tem vindo bastante Acho perguntas, assim, importante né? também Comentários. falar sobre essa questão que a gente já começou a falar lá também em relação à criação desse adolescente, né? Desde lá da infância, a Sim, estabelecer também, incentivar um pensamento crítico também, para que na adolescência ele consiga filtrar essas influências. O que que vale a pena eu ter como uma base, o que que não vale. O pensamento sim, crítico dele também vai influenciar sobre o que ele recebe, né? Porque a gente está sim, exposto à informação o exatamente. tempo todo. E aí, assim, de acordo com as percepções que ele já tem formado até agora, né? Vai selecionando, né? Isso vai tendo uma influência maior ou menor, né? Então, por exemplo, se, Uhum, né, ele cresce com uma ideia de que para ser amado ele precisa fazer algo, né? Então, talvez esse adolescente se esforce muito para sempre ser o melhor, para sempre ser o importante, ou não, né? Porque isso pode, a gente precisa entender que todas as reações, a forma como o outro, né, o adolescente se mostra, se comporta, quer dizer alguma coisa. E a gente precisa ter um olhar aberto para que isso significa, se ele está querendo dizer algo ou não, né? E aí ele se sentir compreendido e poder uhum, mostrar o que significam esses comportamentos, né? De onde vem isso? Qual a necessidade que está exatamente. por trás disso, né? Acho interessante isso. Uhum. O Hugo Melo fez uma pergunta aqui. Vocês acham válido a utilização de mídias alternativas durante esse período, como filmes, livros, animações, com toda a família em conjunto para abordar temas novos no meio familiar e social?
fazendo esse tempo de isolamento ser produtivo para toda a família? Se sim, vocês teriam alguma indicação? Com certeza. Eu particularmente, eu penso que sim. Né? Eu acho que isso mostra, né, ainda mais talvez histórias reais, né, baseadas em histórias reais, isso mostra muito a realidade, faz com que os adolescentes pensem qual é a ideia que eles têm daquilo, e aí vocês abrirem discussões em família, né, de algo que vocês estão conversando ali, cada um, olha que legal que isso promove, né, isso talvez permita com que cada um conheça um lado que talvez não sabia do outro. Por quê? Por causa da Exatamente. falta desse contato, né? Dessa interação. Então, eu acredito que sim. Depois a gente pode colocar aqui, né? Algumas dicas de filme. Tem vários filmes lá. Uma Aventura para Casa, eu acho legal. Viver Duas Vezes é muito legal. Ah, tem muito filme legal na Netflix também. Se você botar lá, né, no filtro, você vai conseguir achar muita coisa. Nossa, tem um filme que é do Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido, que mostra um rapaz no campo de concentração nazista, que ele protege o filho, faz de tudo para que o filho, né, não se sinta triste no meio daquele caos todo. Nossa, tem muitos filmes legais para discutir, né? Muito legal. E permite também fazer com que os pais consigam até mesmo se aproximar mais da realidade do filho, né? Daquele pensamento dele, de como ele pensa, porque às vezes no meio da correria do dia a dia, assim, sai para trabalhar e volta às 7 da noite, a gente não consegue ter um diálogo, manter um diálogo, né, familiar. Gente, o Joyce, manter um diálogo, talvez um diálogo que já tinha uma abertura, isso pode ser melhorado, e talvez algo que não tinha antes, né? Pode criar ali uma brecha para que isso surja ali, né? A Vida é Bela, esse filme, como que ele desperta sentimentos, né? Como que ele desperta talvez reflexões. Isso não dá para compartilhar em família, né? É muito legal isso, aquele Leon, né? Uma Aventura para Casa, que filme maravilhoso. Então tem muitas a arte, né? Ela tem esse poder de mover a gente, de mobilizar a gente em emoções, em sensações, sentimentos, e isso para assistir isso em família gera muitas coisas. Tem muita coisa que pode se tirar daí para trazer, né, em conversa em família. Eu acho que isso é bem, né? A Raquel comentou aqui. Sim. O filme O Milagre na Cela 7, que mostra a importância do respeito ao diferente, né? E é exatamente muito legal. isso. O filme, sim, é maravilhoso. Esse filme também. Muito bom mesmo. Nossa, e pra gente ir muito encerrando, legal. Mostra muito. Vamos lá. Pra gente ir encerrando, Depois que já a gente são 10 para as 5. O papo fluiu e a gente nem viu a hora passando. Verdade, Joyce, muito gostoso. Larissa, você tem alguma dica, assim? A gente já foi falando um pouco no meio dessa conversa toda, mas só pra gente amarrar direitinho, alguma dica de como ajudar esse adolescente com baixa autoestima, assim, tanto para esses adolescentes, que eu imagino que tem alguns vendo a gente aqui, e para a família, né? Para o pai, para a mãe, para quem fica com esse adolescente. Sim. Então, dentro de casa, né, às vezes pode ocorrer do adolescente ele se isolar um pouco, né? Ainda mais se ele se sente mal, tem uma autoestima muito baixa, né? Às vezes ele pode se isolar com dificuldades. Então, acho que nesse momento, essa integração, né, nas atividades pode ser uma abertura, né? E aí, talvez aquilo que se percebe esse adolescente, né, para que ele se sinta mais à vontade, ele se sinta compreendido, e aí ele consiga talvez se abrir, né, por exemplo, pô, você percebe que ele tá triste, né, chama para fazer algo, né, ou coloca algo que talvez você perceba que ele goste, e aí tenta entrar nisso, né, é importante não deixar, claro que não forçando, mas mostrando-se disponível, né, para o adolescente ali, mostrando-se disponível, mostrando coisas que ele é capaz de fazer, né, um outro lado, pedindo ajuda, né, porque quando você solicita ajuda, você mostra para a pessoa que, olha, eu preciso da sua ajuda, capaz de você
E aí, quando esse adolescente ele se sente útil, talvez ele consiga perceber outras coisas, né? Ele consiga criar outros conceitos do tipo, eu sou reconhecido, eu sou valorizado, as pessoas me percebem aqui, né? Eu me sinto útil, e isso eleva a autoestima, né? Eleva a autoestima, por exemplo, um momento de descontração, vamos tirar foto, coisas desse tipo, que é também do período, né, da idade. Essa questão de mídia tá muito em alta, o que a gente pode fazer com isso? Ah, vamos, sei lá, um vídeo, vamos fazer uma coisa engraçada, me ajuda a fazer algo aqui, entende? Eu acho que isso cabe muito a cada família perceber como se é o ambiente e aquilo que é possível, né? Eu sempre falo de possibilidades, né? A gente precisa pensar em possibilidades, não limitadamente. Qual é a possibilidade que eu tenho aqui agora? Qual é a possibilidade que eu tenho para lidar com esse adolescente? Né? E a gente vai tentando e vamos dando abertura, né? Mas é importante, primeiro, acho que, assim, para lidar com quem tem baixa autoestima, a gente não pode ser a gente tem que se mostrar empático, a gente tem que se mostrar compreensivo, né? Para que ele, aí sim ele consiga se sentir à vontade, a gente consiga acessar o mundo desse adolescente, né? Acessar aquilo que ele sente, como ele se expressa, e fazer ele se engajar em atividades que vão elevar, né, a autoestima na família, né? A família precisa mostrar presente, mesmo dentro de casa, que eu sei que às vezes é difícil por não ter esse hábito, né? Então é algo que é preciso a família se reinventar e se mobilizar. Vamos lá. Até mesmo para dar uma liberdade de confiança, né, para esse adolescente, para ele ter Exato. confiança em falar se tiver alguma coisa errada, Sim, comunicar essa pessoa da confiança dele. Geralmente não vai ser o pai e a mãe, ele geralmente elege alguém, né, da sua sim. confiança, Aham. mas para se abrir, para ter essa Exatamente. conversa, que é muito importante também, porque se ele não sente Assim, confiança, ele não vai falar, né? Nunca. A gente quando não tem não vai confiança em alguém, a mesmo. gente nunca fala nada. Então é importante esse momento de Exatamente. Por que eu quarentena, vou é legal falar? até para isso, né? Porque ele está aproximando. Então, Exatamente. se você cria meios de se aproximar dessa pessoa, desse adolescente, meios de fazer ele ficar próximo de você e ter uma certa amizade mesmo, ele vai se Isso abrir, ele vai mesmo. conversar, vai falar o que pode estar atrapalhando a vida dele. E aí você vai, o Sim. responsável, né, vai trazer meios para melhorar. Bom, você não gosta, sei lá, do seu corte de cabelo? Então vamos mudar o seu corte de cabelo. Você não É isso gosta aí. de alguma coisa na sua aparência? Então o que a gente pode fazer para tentar mudar? Vamos lá, vamos tentar melhorar. Vamos ver se você vai se sentir melhor assim. Então eu acho muito importante essa questão da conversa mesmo. Com certeza. E aí, como eles precisam sentir confiança, né? Essa confiança se estabelece na relação, né? Na relação que eu me coloco com ele. É a que eu falo, ressaltar. Eles precisam se autoavaliar. Será que eu vou conseguir lidar com esse adolescente? Né? Será que a minha forma de Exatamente. tratar é a ideal? Então eu preciso de uma avaliação também, né? Para saber como ele tem se comportado, como ele está agindo, né? O efeito que isso está produzindo nesse adolescente, no filho, né? Desse responsável nesse adolescente. É preciso se autoavaliar mesmo, para entender a sua própria capacidade. Se isso eu tenho alguma responsabilidade nisso, se eu tenho, né? Além de eu precisar ajudar ele, eu também preciso me modificar, né? Haja uma alteração em toda a dinâmica familiar. Então, isso realmente é muito importante, essa autopercepção, né, de como eu estou agora, de como eu estou me sentindo, a minha responsabilidade nisso aqui, como eu posso ajudar, se eu posso ajudar, né, será que eu vou mais ajudar ou mais atrapalhar com o jeito que eu tô, que eu estou? Uhum, Então, isso cuidado também na exatamente. forma que se fala, na forma que se expõe, porque é isso, nisso que o adolescente ele vai se identificar ou não, ele vai sentir a vontade ou não para falar, né? Então isso é muito importante mesmo, viu? Tô vendo várias Exatamente. dicas aqui de filme Bom, muito legais, depois a gente pode até muito colocar bom. aqui na página do Capizi, já que o pessoal se isso também, dicas de alguns filmes e livros, a gente vai fazer uma relaçãozinha bem bacana, que aí a gente coloca aqui como publicação aqui no Capzi, tá? Larissa, eu Vamos sim, agradeço vai ser legal. muito, Uma muito, muito a dica. sua participação aqui com a gente.
Foi muito Muito bacana, foi obrigada, uma foi um conversa assim, prazer. muito interessante. O prazer foi nosso, assim, Verdade, de te Joyce. receber aqui. Muito E legal, gente, viu? Obrigada. espero que com isso a Vamos gente lá. tenha sanado algumas dúvidas do pessoal aí que comentou, que interagiu bastante. Obrigada ao pessoal que assistiu Verdade, também. gente. Verdade, gente. Obrigada, tá? Obrigada a você, Joyce, Raquel também, né? Até pela proposta que vocês estão trazendo. Isso é muito bom, trazer esse conteúdo, essa informação, né? De estar sempre presente, né? A gente está distante, sem interação, mas a gente tem esse meio que pode nos ajudar em muito nesse período. Então, é muito importante. Parabéns pela iniciativa, né? Pelo trabalho de vocês, que vocês estão fazendo. Muito obrigada também por me permitir contribuir de alguma forma, né? Eu espero que vocês continuem nessa pegada aí, tá? Eu vou estar torcendo, acompanhando e compartilhando, né? Para todos que precisam, né? Para que as pessoas reconheçam a importância, né? Do bem-estar, da saúde mental, do jovem, do adolescente. Exatamente. Então, isso é importante a gente trazer e colocar isso em evidência, o máximo que a gente puder. Obrigada, viu? Um grande beijo para vocês e abraço. Beijão. Desejo tudo de bom. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Até a próxima, hein? Grande abraço. Tchau! Então, gente, foi isso. Um bate-papo bem bacana. A gente vai ficando por aqui. A hora passou, a gente realmente nem viu. Sigam em casa, fazendo o isolamento direitinho. Tenta fazer um apanhado aí dessas dicas que a Larissa falou com a gente. Vai dar certo, a gente vai passar por isso juntos e vamos passar bem, né? Logo, logo a gente vai tá vivendo aí a nossa vida normal. Bom, eu vi realmente, a Raquel falou aqui para apresentar o CAPSI, muita gente não conhece, não sabe o que é. O CAPSI é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. A gente faz o tratamento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, né? Então a gente tem aí atende bastante gente, bastante criança, bastante adolescente, que é por meio de oficinas terapêuticas. As nossas oficinas visam a interação, né? A interação da criança e desse adolescente com o outro e com os técnicos, né? E os técnicos fazem esse trabalho de mediação, de observação dessa criança, desse adolescente. Também é realizado alguns atendimentos particulares com psicólogo, com fono, com psiquiatra, e esses atendimentos particulares eles são demandados a partir da observação que a gente faz dessa pessoa durante a oficina. Então, assim, é um órgão público, a gente atende ali no balneário, perto ali do estádio, e assim, é de grande importância, assim, total, né? Porque a gente consegue dar um apoio para essas crianças e adolescentes. O tratamento é sempre muito importante e esse tratamento, quando é feito desde uma livezinha diferente, mais pro público que cuida, né, desses adolescentes, para a gente conseguir entender um pouco melhor como que eles lidam, né, com essa vida, como que eles lidam com tudo, porque a adolescência é um período muito delicado, né, para todo mundo. Todo mundo já passou por isso, a gente consegue ter algumas vagas lembranças. Então é de grande importância um tema. Vou falar o telefone do CAPSI, a Raquel colocou aqui nos comentários, é o 3365-5647. Se vocês precisarem de alguma informação, tá? Vocês podem entrar em contato com esse telefone ou até mesmo mandar alguma mensagem aqui na página do CAPSI, a gente está sempre respondendo, a gente consegue orientar vocês direitinho, tá bom? Gente, brigadão, um beijo e se cuidem, fiquem bem.